Gente bonita, olha só. Esse é o assunto que agora o padre vai tratar junto com a Guinon. Mas antes eu vou soltar um VT para você, que vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com nós, seres humanos. Estamos voltando em plena modernidade às suas raízes? Dá uma olhadinha no VT aí, ó. O êxodo urbano, a saída em massa das metrópoles e o retorno às verdadeiras raízes virou uma tendência mundial e é verificada em muitas grandes cidades neste momento. Coagidas pela pandemia, as pessoas estão simplesmente abandonando áreas mais densas e procurando respirar na natureza, ficar à vontade em um quintal, comer aquela comida da sua cidade natal que te lembre a infância, ir a um sítio com direito a fogão a lenha. Isso tudo se tornou muito mais interessante do que permanecer isolado num apartamento. O excesso da tecnologia, os bips insistentes dos celulares, o excesso do mundo moderno cansou. Ter uma vida mais leve ou mais pesada nem tem realmente a ver com idade, sexo, nem peso, mas com a forma com que escolhemos ver e encarar os acontecimentos em nosso dia a dia. Saiba como ter uma vida mais tranquila e sem peso agora no Papo Reto. Show de bola! E para isso, minha gente, nesse assunto de hoje, eu tenho a alegria de mais uma vez, a primeira vez que eu vou falar com ele este ano aqui no programa, o Agnon. Agnon, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Agnon. Tá ouvindo o padre? Tá ouvindo bem? Tudo bem, Padre Marcos? Boa tarde. Boa tarde. Que alegria, Agnon, falar com você. Depois nós falamos, foi 2020 que nós conversamos a última vez, né? 2020 e agora o Senhor está dando a graça para nós de voltarmos a falar. Agnon, você deve ter ouvido bem agora já essa introdução que nós fizemos, onde a gente está vendo um fenômeno acontecer, mas já faz tempo, hein? Um fenômeno da gente perceber que os seres humanos, apesar de toda uma modernidade, de nós morarmos nas grandes metrópoles, aquela correria toda, a gente vê as pessoas procurando, a maioria das vezes, uma forma de vida antiga, como se vivia há muitos anos atrás. Por exemplo, vou dar exemplos. Os jovens de hoje, os jovenzinhos de hoje, é muito comum a gente perceber eles curtirem músicas antigas de 40, 50 anos atrás. A família hoje mora numa casa moderna, com fogões modernos, mas quando tem a possibilidade, quer procurar um cantinho no estilo mineiro, fogão a lenha. Enfim, as pessoas querem ler bons livros, não é? Tem saudade de algumas práticas antigas. Por isso, Agnon, sabendo que você, como fundador, né, da Sociedade Chesterton, dos livros do grande Chesterton, nós sabemos o quanto ele é um homem que contribui muito para a gente fazer essa reflexão. Para você, Agnon, realmente, o ser humano está sempre à busca da sua raiz, mesmo com toda uma modernidade? Padre Marcos, o Chesterton, ele falava a respeito disso muito, porque é um dos princípios do distributismo, que é uma teoria econômica que ele defendeu junto com Hilaire Belloc, amigo dele, né? E era justamente essa volta à simplicidade. Vamos dizer assim, o progressismo fez com que o homem corresse atrás do desenvolvimento e ele ficou simplesmente flutuando no nada, sem fundamentos, sem raízes. E quando, vamos dizer assim, a sensibilidade do homem percebe que ele está nesse lugar, ele quer realmente buscar um lugar onde ele tenha um chão para pisar, né? E esse chão para pisar é justamente aquele lugar que caracteriza o fundamento da vida humana, o fundamento da pessoa humana, a família, o nosso passado, né, digamos, passado histórico, digamos, né, onde nós estávamos num lugar onde nós tínhamos coisas mais concretas, né. Hoje você recebe a notícia de uma coisa, daqui a pouco essa coisa já não existe mais, nem é daquele jeito, ela já mudou, então você vive numa instabilidade. Se você não tiver fundamentado em verdades imutáveis, em verdades que dão chão para você pisar,
você realmente está a todo momento num lugar instável, e ninguém fica confortável num lugar estável. Ninguém fica confortável apenas com princípios da modernidade. Você sempre vai buscar princípios fundamentais que não mudam, né? Agora, Agnon, para você também é um homem que tem espiritualidade, um homem temente a Deus, como eu, como tantas pessoas. A gente sabe que, por exemplo, o ser humano, Deus, o nosso Deus, ele confiou a cada ser humano, a todos, ele deu a natureza para o ser humano, para que nós pudéssemos explorar e dominar toda a criação. E o nosso Senhor, ele nos deu a capacidade de nós usufruirmos do meio onde nós estamos, com simplicidade, onde não nos falta nada. Chesterton, em uma das suas obras, e você talvez pode até lembrar mais ainda, ele vai falar disso, como aquele filho pródigo que volta sempre para a casa do pai. Toda a modernidade que a gente vê hoje, que a gente vive, as ambições que o mundo também nos coloca em toda a tecnologia, na verdade a gente acaba sempre voltando. Volta por quê? Porque aquilo que nos foi dado como básico, esse básico precisa ser explicado. Nós temos tudo, não nos falta nada, fora disso é vaidade e a gente acaba voltando para a origem da gente. Seria isso mesmo, Agnon? É isso mesmo, Padre Marcos. É esse retorno do que constitui esse relacionamento do homem com a natureza, né? Quando Deus criou as coisas, ele disse, é bom, é bom, é bom. Todas as coisas eram boas, né? O pecado foi que as corrompeu. Mas mesmo assim, Paulo, muito depois da criação, claro, diz que a natureza, ela manifesta a glória de Deus, né? Então, de certa forma, um relacionamento correto com a natureza é um relacionamento onde você consegue extrair e conhecer a glória de Deus, uma parte da glória de Deus. Se ela expõe a glória de Deus, como diz Paulo, então nós, num relacionamento certo com a natureza, aprendemos de certa forma Deus, né? Inclusive com relação à beleza, né? A beleza, ela é em parte sensorial também. Você não precisa estar tendo desenvolvimentos pensativos e intelectuais para aprender a natureza. Simplesmente você olha e algo ocorre em você, né? Então ela tem um quê de sensibilidade, né? Aprendido pela sensibilidade. O simples fato que você está lá, você já está usufruindo da coisa, né? O Chester, ele tem muito essa raiz, ele tem muito esse chamado a essa raiz de permitir-se se expor sensivelmente a essas coisas primordiais, para que você receba, através da sensibilidade, os benefícios sobrenaturais que elas carregam, porque não são só naturais, né? Bacana. Olha, Agnon, eu vou fazer um merchan aqui, mas já eu já vou deixar uma pergunta. Quando eu voltar, eu gostaria que você refletisse isso. Eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas você vai entender bem. Quando nós, seres humanos, se Deus nos deu tudo, nos deu a base, nos deu uma raiz de sobrevivência, quando a modernidade, dependendo da maneira como nós saímos da nossa raiz, podemos chamar isso de uma certa prostituição, ou somos roubados de nós mesmos. Ou seja, já eu quero a sua opinião, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Chesterton também explora um pouquinho essa área, dizendo que nós é como se não soubessem a verdade e acabam buscando outras coisas ilusórias para a gente viver. Mas já eu quero continuar essa conversa com o meu querido Agnon. Ei, Barba, tá gostando do assunto da modernidade aí? Você ainda gosta daqueles restaurantes antigos, carros antigos? Em plena modernidade? É isso aí. Muito bem, minha gente, por isso eu estou conversando aqui com Agnon. Agnon, então nós estamos aí com essa conversa sobre o ser humano e a volta às suas raízes. Eu fiz uma pergunta para você, Agnon. Eu me lembro que, eu não sei qual agora, uma das obras do Chesterton, que ele faz essa reflexão, que ele vai dizer assim, por exemplo, você vai me lembrar agora. Chesterton vai dizer que quando o homem vivia na Idade Média,
ele estava vivendo um tempo muito rico, de grande importância para toda a humanidade. A modernidade chegou sem conhecer as maravilhas que a Idade Média estava proporcionando para o ser humano. E como desconhecia, tá, todos os ideais que Deus colocou naquele tempo, começaram a criar meios como que fugindo, né? Fugindo de experimentar. Não experimentou, criou algo que nem se sabe a realidade, e o homem foi entrando nessa também, sendo convidado, e foi perdendo a sua originalidade. Você lembra de uma obra que Chesterton fala sobre isso, Agnon? Esse assunto, Padre Marcos, ele perpassa algumas obras do Chesterton, né? Ele perpassa pelo livro Homem Eterno, ele perpassa um pouco pelo livro Que Há de Errado com o Mundo, também alguns livros de ensaios, como Considerando Todas as Coisas, e até mesmo o Essencial de Chesterton, que eu editei, traz algumas questões relativas a isso, porque isso está muito entranhado no pensamento do Chesterton, né? Uhum. O pensamento dele é muito coeso, e quando ele fala de uma coisa, ele tem que falar de outras que relacionam todo esse seu pensamento. Esse é um princípio básico do distributismo, essa questão de você voltar às raízes, né? E por isso está assim, pulverizado em muitas obras dele, né? Mas em relação a isso que você falou, da modernidade, é uma realidade. O Chesterton, ele diz que, na verdade, o progressista, ele olha para frente porque ele tem vergonha de olhar para trás, devido ao que foi construído atrás e da capacidade dos nossos antepassados. Ele se vê diminuído e se vê impossibilidade de realizar essas mesmas coisas, então ele fica sempre olhando para frente, né? O passado já está escrito, e aí por isso ele coloca uma lousa na sua frente para escrever o que ele quiser, porque ele sabe que não consegue ser tão eficaz, né, como os homens de antigamente, né? Então é meio que uma fuga, não é só um desconhecimento, é realmente uma fuga. Por isso que o Chesterton diz que o objetivo da educação é restaurar uma simplicidade, não é aprender coisas. Talvez o objetivo maior da educação seja desaprender coisas. Porque o que a gente tem aprendido na era moderna é justamente a enterrar essas coisas anteriores, a desvalorizá-las, né? Então ele diz, a educação, talvez o principal objetivo da educação hoje seja desaprender coisas, né? E aí ele desenvolve todo esse pensamento mostrando essa beleza dos nossos antepassados, da capacidade dos homens do passado, do que foi realizado no passado e o que nós temos perdido em ter enterrado esse passado e ter esquecido esse passado e muitas vezes até fugido desse passado. Entendi. E o bacana disso tudo também, né, Agnon, que a gente vê com base nessa questão de hoje, é que uma das coisas mais gostosas que todo mundo gosta é quando você chega no final de semana, você pode convidar seus amigos ao redor de uma mesa. Se alguém tem um sítio, se alguém tem uma casa grande, uma varanda, reunir todos ali e escutar histórias da época que era criança, de como que foi que a mãe conheceu o pai. Veja, isso tudo está ainda muito entronizado na vida do ser humano, que o celular hoje, a internet, meio que está roubando, né? Meio que transferindo esses momentos. Porém, o homem não perde essa vontade, né? De comer uma comida mais sadia, num fogão de lenha, de bater papo frente a frente com um amigo. Isso ainda está muito forte em você também. Você ainda é um jovem homem também, Agnon. Isso é muito forte, né? Isso faz parte de tudo isso que nós estamos falando. Sim, sem dúvida. O Chester diz uma coisa interessante, viu, Padre Márcio, que é o seguinte: o passado, ele nos dá identidade, o futuro, ele nos dá identidade, porque a identidade é essa identificação da sua raiz, né? Quando a gente vive só olhando para frente, para o futuro, progressismo e tal, você vive sem uma identidade. É por isso que você assume muitas e muitas identidades de acordo com os grupos ou momentos em que você está vivendo ou andando, né? Você não tem uma identidade estabelecida. Para isso você precisa do passado. Quando você falou sobre a questão de contar histórias e tudo, só me lembrei disso.
conhecer essas histórias, conhecer o passado, é formar a sua identidade. Né? Se você desvaloriza isso, você é vamos dizer assim, sua identidade é uma geleia, ela se molda a cada momento com o que você está fazendo e com quem você está andando. E interessante também, né, Aguinaldo? Assim, infelizmente o nosso tempo também já está terminando. A gente tem uma saudade muito grande e se a gente ainda tem a possibilidade de ter um encontro com uma pessoa já da terceira idade, bem idosa, que viveu grandes momentos, que contribuiu para a história da cidade, de São Paulo ou da outra região, é muito importante a gente aprender com eles, né? Esse princípio do passado, ele não pode ser enterrado, a gente não pode ignorar a experiência de um passado. Os mais velhos, os mais antigos e aquilo que eles deixaram, não é? Então, por exemplo, as obras de Chesterton mesmo, ela está voltando a fazer um grande sucesso, porque ele foi um homem que teve uma experiência na época dele, que hoje ela vem de encontro com a nossa realidade. Não é isso mesmo? Para finalizar, eu queria aí que você dissesse uma das obras hoje que fala muito sobre isso. Você já falou algumas, mas uma que você quer ilustrar mais. Eu acho que o livro O Homem Eterno, ele faz uma ligação muito boa entre essa questão do desenvolvimento da civilização e a questão vamos dizer assim, sobrenatural. Deus, Jesus Cristo, o que é essa história? Ele é um livro tão interessante e tão convincente que o próprio C.S. Lewis se converteu por ler esse livro. Olha isso. Né? O C.S. Lewis, que era um ateu brilhante, se converteu depois de ler O Homem Eterno, do Chesterton. É um livrinho um pouco difícil, mas se você quiser começar a lê-lo, você pode buscar no YouTube um vídeo, você coloca lá o meu nome e coloca O Homem Eterno. Tem um vídeo que eu fiz com um colega da Sociedade Chesterton Portugal, de mais ou menos 1h30, explicando a primeira parte desse livro, que é a mais complicada. A segunda parte é tranquila, mas a primeira parte a gente explicou legal lá, nós dois juntos. Legal. Aguinaldo, olha só, para mim sempre é um prazer estar conversando com você. Olha, o nosso diretor está aqui, tá ok? Ele vai já preparar um dia para nós termos um dia inteiro só, eu, Padre Marcos e você falando de Chesterton, fechou? Grande abraço para você, obrigado e Deus abençoe você, Aguinaldo. Tamo juntos. É, minha gente bonita!